Bom dia, Quintela na área, para mais um resenha de qualquer lugar, a caminho aqui do mercado, fazer uma compra, comprar um pão aqui, comprar um negócio para tomar café. São 10 para as 8 da manhã e domingo, né? Tô aqui caminhando para fazer essa compra. E refletindo aqui sobre o Fluminense, sobre a partida de ontem. Uma derrota completamente inesperada. Uma daquelas derrotas no futebol bizarras, assim, que o jogo vai para um caminho que não dá a menor possibilidade do adversário vencer. E, no entanto, o adversário consegue um gol no fim e vence a partida. Um negócio realmente bizarro, assim, né? Isso não é desculpa, obviamente. Tem muita coisa para falar sobre o jogo. A gente falou no pós-jogo. Fizemos uma análise do que foi o jogo. E nessa análise a gente trouxe aqui uma série de erros do Fluminense, uma série de falhas do Renato Gaúcho, falhas de substituição, falhas de escalação, exageros, né, do próprio técnico. A começar pelo time que ele mandou a campo. A gente, obviamente, entende que temos partidas decisivas já nessa semana contra o Lanús, mas você daí colocar um time totalmente reserva, até de certa forma meio caquético em campo, né? Se jogar com 2 camisas 5, não tem muito sentido, né? O meio de campo do Fluminense sentiu muito. Você ficou ali com o Bernal e com o Otávio, que são 2 camisas 5, 2 jogadores muito mais de contenção do que jogadores de saída. O Ganso na armação, o Ganso... É até chato falar do Ganso porque fica parecendo... Eu nunca fui fã do Ganso, né? Então fica parecendo que eu tô, analisando o Ganso com viés de confirmação, né? Só para dizer que eu não falei, e não. Eu não sou esse cara, né? Acho até que o Ganso, no período que esteve em campo, fez uma partida razoável. Acho que ele fez uma partida razoável. Mas muito pouco, né? Tanto é que quando o Acosta entra, mais uma vez, o Acosta muda a partida. O Fluminense passa a ser mais dominante. Enfim, mas as escolhas do Renato são muito questionáveis, né, gente? Ele voltou a falar ontem na coletiva desse negócio de jogar em 3 dias, e não sei o quê. Mas, ok, não gosto de jogar em 3 dias, mas os caras descansaram, né, gente? Foram pelo menos aí 10 dias de descanso, só treinando. Teve 4 dias que os caras nem jogaram, nem treinaram, melhor, né? Ficaram em casa descansando, uns passearam com a família. Ou seja, não tem motivo, não tem como dizer que está com uma sequência grande de jogos, uma carga grande de jogos. Ontem o Renato deu a entender que está fazendo isso já prevendo a carga grande de jogos no futuro, e que para isso já está descansando porque vão vir competições. Ou seja, a desculpa está pronta sempre, né? Até quando não tem desculpa, eles inventam desculpa para não botar jogador em campo. Eu entendo, beleza, não dava para ter colocado o time titular porque tem um jogo com o Lanús. Ok, né? O risco de perder um jogador importante. Mas, cara, dava para ter feito um time um pouquinho mais competitivo para essa partida contra o Corinthians. Ainda assim fomos melhores. Você vê que ainda assim fomos melhores, né? Mas tudo bem, vamos discutir aqui que de repente a gente está falando isso por causa do resultado. Mas o que justifica? O John Kennedy entrar faltando apenas 5 minutos para o jogo acabar? O que justifica aquela entrada do John Kennedy? A gente estava precisando de atacante. A gente estava precisando de um cara para furar a linha defensiva deles. A gente estava precisando de um cara para criar algum olfato novo. E o Cano não ia ser esse cara que ia criar olfato novo. O Cano está com uma minutagem altíssima, injustificável, né? Jogando, se a gente comparar com o John Kennedy, não é que ele tem uma minutagem altíssima, mas para quem é o reserva, o Cano hoje é reserva, né? Ele está com uma minutagem muito superior do John Kennedy. Isso não tem justificativa. O Cano não está jogando para ter uma minutagem superior à do John Kennedy, sabe? Não está jogando. E ontem, depois do jogo, o John Kennedy saiu esbravejando. E assim, tentei
obter maiores esclarecimentos. Assim, o que chegou a mim é que ele saiu puto porque o time perdeu, né? E ele não falou nada, assim, porque reclamando do tempo dele, mas com certeza ele estava reclamando também de não ter entrado, de não ter tido muito tempo para jogar. Claro que ele estava reclamando disso. Claro que ele estava reclamando disso. Pô, eu volto a falar, todas as referências que eu tenho do John Kennedy é de um cara que está treinando, está se dedicando, está magrinho e não está jogando. Não está jogando. Entende? O Renato fala, tem coisas que vocês não sabem, que vocês não estão no dia a dia. A gente não sabe mesmo. E se vocês não falarem, a gente não vai saber mesmo. Mas se a gente não sabe, a gente vai criticar. Porque o que aparece pra gente? Tá? O que aparece pra gente é que o John Kennedy, né, foi contratado a pedido do próprio Renato. Tá treinando, tá todos os dias nos treinamentos. Qualquer gravação da Flu TV você vê o John Kennedy treinando. Tá em forma, dá pra ver que tá em forma, sem ninguém precisando contar. E não tá tendo minutos. E quando entra, é sempre faltando 5 minutos pro jogo acabar. Sempre. As últimas 3 vezes que ele entrou, foi faltando 5 minutos pro jogo acabar. E aí você pega e vê o Germancano, que não é mais o Germancano do ano passado, dos anos anteriores, já em 24 não tinha sido. O Germancano não consegue ser útil. Não é jogar bem, é ser útil. Ele não consegue ser útil em campo. Simplesmente isso. Eu tô falando de utilidade do jogador. Mas ele joga, mas ele tem minuto pra cacete. Ontem ele jogou 90 minutos. A última vez que ele entrou, ele jogou 78 minutos. E o John Kennedy? Qual é... Eu queria que alguém que estivesse aqui nesse vídeo comentasse aqui embaixo me explicasse. Qual é a justificativa? O que pode justificar o John Kennedy ter a minutagem muito superior, ou melhor, o Cano ter uma minutagem muito superior ao do John Kennedy? O que pode justificar isso? Alguém poderia me explicar? Alguém poderia me dizer? Porque eu não consigo entender. Não consigo entender. John Kennedy não tem minutagem nem próxima da minutagem do Germancano. E o que o Germancano está entregando para o Fluminense? Alguém aí pode me dizer, pode me explicar, pode tentar me explicar, pode tentar justificar isso? Eu volto a falar, a gente precisava de um cara como o John Kennedy ontem. De um cara que pegasse a bola, partisse para cima, tentasse o drible, tentasse uma jogada individual, desse a opção, se movimentasse, tivesse boa finalização. Ele tem isso. Não dá para entender. Eu não consigo entender, gostaria que alguém me explicasse. Eu tô falando de boa, tá? Eu não tô falando isso só para poder cobrar do Renato, não. Eu queria que se tivesse alguém aqui no chat desse vídeo, alguém que tá vendo esse vídeo, que acha que o Renato tá certo de não colocar o John Kennedy, colocar o Cano direto, como ele coloca isso para jogar, que me explicassem, conseguissem me explicar, dar uma justificativa para mim do porquê que o Renato tá certo. Eu não consigo entender. E ontem, mais uma vez, a demora nas substituições, a insistência com o jogador que não entrega absolutamente nada, cobrou um preço. O Lima, cada vez mais inoperante. Ele já foi até um jogador útil. Hoje nem útil ele é mais. O nível que o Lima caiu é muito grande. Muito grande. Outro jogador muito mal é o Fuentes, cara. O Fuentes está muito mal. Mas é muito mal. O que está acontecendo com esses caras? Gostaria de entender. Só isso. Então, galera, como a gente estava falando, assim, eu não tenho justificativa e queria que alguém me desse uma justificativa aí pro John Kennedy não tá jogando direito, não tá tendo minutagem. O Renato, ele tá tendo algumas atitudes muito complexas de você entender. E aí depois aparece o Rica Perrone dizendo que a gente é megalomaníaco, que a gente reclama demais, que não tem motivo para reclamar. Só reclama
quem vive o Fluminense. A gente vive o Fluminense. O Rica Perrone não vive o Fluminense. Se o Fluminense for rebaixado, pro Rica Perrone não faz a menor diferença. Ele tá cagando. Se ele não estiver até torcendo pro Fluminense ser rebaixado. Porque esse pessoal que não torce pro Fluminense, quem não torce pro Fluminense, torce contra o Fluminense. A gente sabe disso. O Fluminense é muito odiado, principalmente pelas fake news que criaram contra o Fluminense de pague a Série B, essas coisas que a gente está acostumado. Então a gente está muito acostumado com esse tipo de coisa. E aí o Rica Perrone fala isso, mas por quê? Se ele vivesse a realidade que a gente vive, ele iria ver o que aconteceu ontem e iria ficar puto. Ele ia questionar, ele ia falar, porra, não é possível que o cara não coloque o John Kennedy no jogo. E aí quando o John Kennedy entrasse, ele iria falar assim, porra, botou o cara faltando 5 minutos para acabar, pô, e o Cano não jogando nada, qual é o critério? Ele ia perguntar isso. Ele ia perguntar isso. Por quê? Porque ia ser o time dele. Entende? Se fosse no São Paulo, ele com certeza estaria perguntando isso. Eu não tenho a menor dúvida. Alguém tem dúvida disso? Porque não tem nada de não razoável nisso. É razoável o torcedor questionar. Entende? Porque, porra, você tá vendo o cara em campo 90 minutos. Não tá entregando porra nenhuma. Aí você vê John Kennedy, que é um garoto que tem potencial. Teve problemas, é verdade. Voltou agora, tu vê que ele tá treinando, se dedicando, tá magrinho, querendo jogar. E aí o cara coloca o cara faltando 5 minutos toda vez que ele entra isso. Isso quando ele é relacionado. Porque tem jogo que nem relacionado ele tá sendo. Estamos errados? É óbvio que o Rica Perrone não vai cobrar isso. Não vai cobrar por quê? Porque o Rica Perrone não vive Fluminense. Não conhece a realidade do Fluminense. É simples assim. Não é difícil de entender. Então é isso, galera. O Rica Perrone, ele não tem noção do que está acontecendo. Temos agora um jogo importante contra o Lanús. E eu volto a falar, era pra gente estar testando o John, vendo se ele poderia entregar alguma coisa pra gente poder ter uma opção de atacante. O Santi Moreno não foi bem ontem. E o que me incomodou na atuação do Santi Moreno ontem não é, assim, é apenas o segundo jogo dele, eu entendo, acho que tem que dar tempo pra ele. Eu sou um cara que cobra muito isso. Cobro muito que o jogador tem que ter tempo para se adaptar, tem que ter tempo para poder ganhar confiança. Eu sou um cara que eu sou chato com isso, vocês sabem disso. Mas eu não tolero omissão. Eu não tolero jogador que se omite, né? Que não arrisque. O que a gente vem elogiando do Acosta tem sido ele ser um jogador que arrisca, ele ser um jogador que não se omite. A gente não está vendo no Santi Moreno. O Santi Moreno tem sido um jogador, pelo menos nas partidas que entrou, que se omite, que prefere o passe de segurança do que tentar um passe vertical, que prefere dar o passe de segurança ao invés do drible. E isso daí não contribui em nada para o próprio Santi Moreno. E acho que ele vai ter que rever. Jogar em clube grande, não adianta você ficar dando passe de segurança. O torcedor cobra, o torcedor quer que você tente. Clube gigante é assim. O torcedor de clube gigante, ele não se contenta só com o cara não comprometer. O torcedor de clube gigante, ele quer que o cara se comprometa. Ele quer ver o jogador dele comprometido. Comprometido com o time. Ah, mas ele não comprometeu. Eu acho essa expressão muito bizarra, sabe? Se ele não se comprometeu, ele foi omisso. Se ele não comprometeu. O jogador só compromete quando ele tenta. Porque aí ele mostra quem ele é. Se ele é bom ou se ele é ruim. O jogador água de salsicha não serve pra nada. Simplesmente não serve pra nada. Então ele vai ter que tomar cuidado com isso. Estou dando um alerta pro Santi Moreno apenas no segundo jogo. Pode parecer exagerado, mas não. Tem um objetivo de dizer ao atleta que, ó, você precisa de mais. Você precisa entregar mais. E é isso, galera. Acho que foi mais um vídeo de desabafo mesmo, de quem ficou muito chateado com o jogo de ontem. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Traz aí a opinião de vocês. Se é que eu falei alguma coisa de mais errada sobre o John Kennedy, queria muito que vocês comentassem aqui. Está apurando aí o final do jogo. O John Kennedy saiu meio que bravejando. Entendeu o que aconteceu. Mas é isso. Saudações tricolores. Comenta aqui. Vamos trocar uma ideia. Valeu.